Olá, investidores! Sejam bem-vindos ao nosso vídeo do Panorama Matinal, onde você fica sabendo de tudo o que está acontecendo no mundo, questões políticas que possam impactar os seus investimentos no Brasil e lá fora, e também, principalmente, sobre as commodities agrícolas. Aqui a gente fala sobre trigo, milho, soja, plantio, colheita, falamos sobre a oferta, sobre a demanda, como é que está Estados Unidos, China, Argentina, Europa, enfim, tudo aqui você fica sabendo, além de questões como clima, e também a parte de importação e exportação. Então vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhadinha como é que estão as negociações lá em Chicago para o dia de hoje. A gente tem nesta manhã trigo subindo 0,15%, milho caindo 0,18%, complexo da soja todo em alta, soja em grão sobe 0,10%, farelo sobe 0,29% e o óleo sobe 0,88%. Para as commodities não agrícolas, a gente tem hoje mais um dia de alta para o minério de ferro, que sobe 3,32%, e um dia neutro para o petróleo, que cai, neste momento, 0,02%, ou seja, praticamente nenhuma alteração aqui no petróleo comparado ao dia de ontem. Vamos dar uma olhadinha na parte climática, pessoal. Começando aqui mostrando para vocês a precipitação total dos últimos 7 dias. A gente pode ver que no sul continua chovendo muito. Isso aqui é prejudicial já, né, para a parte, principalmente ali para o Rio Grande do Sul. Muitos lugares já estão alagados, atraso no plantio também. É um problema, né, esse nível de chuva que não para, tá? E também vai estragando aí a qualidade do trigo deles. Impacto bem grande lá no Rio Grande do Sul, já é um problema e também ocasiona problemas na parte da logística, que atrasa aí a saída para os portos, pegando tanto o porto do Rio Grande mesmo, como aqui em Paranaguá, acaba atrasando um pouco mais os programas. Olhando para o resto do Brasil, a gente vê ali no Mato Grosso do Sul um pouco mais de chuvas, tem alguns pontos onde choveram cerca de 100 milímetros. Para a parte do Mato Grosso, a gente tem chuvas com tons aí na casa de 50 a 75 milímetros, pequenas manchas mesmo. Na grande maioria choveu cerca de 5 a 25 milímetros, e isso no total acumulado de 7 dias. É um volume ainda insuficiente, mas regiões onde houve o plantio acabam se beneficiando com essas pequenas chuvas, né? A planta agradece. Mas para quem ainda não plantou, ainda é um volume insuficiente de chuvas. Vamos dar uma olhada na parte de temperaturas, pessoal. Aqui eu mostrei para vocês no começo da semana e piorou um pouco, tá? A gente vê manchas que passam aí de 45 graus. Então, o centro-oeste do Brasil ele segue realmente muito quente e falta chuvas, né? Carece chuva. Então, tá quente e seco lá em cima. É um problema para o desenvolvimento da soja, é um problema para o plantio. Enfim, tá complicado, tá atrasando e isso pode impactar no nosso programa de exportação lá do ano que vem. Dando uma olhada aqui, basicamente as temperaturas elas são extremamente elevadas a partir ali do Mato Grosso do Sul, subindo aí para o norte do Brasil, a coisa realmente fica bem complicada. Aqui para baixo, na parte do sul, as temperaturas já são mais amenas e onde faz mais calor fica na faixa aí de 40 graus. Claro que ainda é uma temperatura bem elevada, né? Em chuvas, pessoal, basicamente o modelo rodado ontem e rodado hoje ele não teve muita diferença, tá? Os modelos eles continuam discordando, o americano e o europeu eles continuam discordando com a parte de volume de chuva lá para o Mato Grosso, mas concordam aqui que no sul deve continuar chovendo muito bem, e muito, tá? Então a gente vê pelo modelo europeu aqui, níveis de chuvas para o sul chegando na casa novamente de 120, 150 milímetros, lembrando que isso é a expectativa acumulada para 5 dias, tá? E lá no Mato Grosso deve chover, mas também muito pouco, na faixa aí de 5 milímetros apenas. Pelo modelo americano, ele mostra um pouco menos de chuvas ainda, já mostra manchas brancas aqui, que seria sinal de nenhuma chuva lá para o Mato Grosso. E aqui para o sul ele também mostra essas faixas mais coloridas aqui com os tons mais intensos. Claro que não tanto quanto o modelo europeu. O modelo europeu aqui basicamente mostra tons de 120 milímetros para
praticamente toda Santa Catarina, né? Pelo modelo americano, chove bastante, mas um pouco menos, né? Pintando aqui alguma parte só na região de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com 120 milímetros, 150 milímetros, mas a grande maior parte do território do sul aqui deve chover de 60 a 100 milímetros, que ainda assim são volumes bem grandes de chuva. Aqui para o Paraná é interessante esses volumes, tá? Boa parte já do Paraná já fez o seu plantio, então acaba que é bem interessante que chova nesses volumes e ajuda a planta a se desenvolver. Dá uma olhadinha na parte dos gráficos, pessoal. No dia de ontem a gente teve um petróleo caindo 2,88%, seguiu o movimento de queda. A princípio vem para fazer um novo teste naquela região dos $83 o barril. Óleo de palma, ontem fechou com uma queda de 2,29%, hoje também fez um movimento baixista, mas acabou se recuperando ao longo do pregão deles e fechou com uma alta de 0,33%. Para o óleo de soja, isso aqui está sendo um calcanhar de Aquiles no complexo da soja, né? Ele vem puxando, o oil share acabou caindo bem, saiu de 45% para 37%, se eu não me engano, e acaba que vem arrastando também o preço do grão, né? Então hoje seria o calcanhar de Aquiles, apesar de que os estoques estão bem baixos, né? Então essa movimentação é um pouco curiosa. Mas o ponto é que se segurou aqui no suporte dos $51, mas é um suporte bem simples e pelo movimento que a gente vem vendo, é possível sim que ele perca e venha testar a região dos $46. Então mais uma queda bem mais acentuada aqui para o óleo, que pode refletir também na cotação da soja em grão, né? Ontem a gente viu uma soja subindo 0,69%, cerca de 9 cents por bushel, e hoje a gente vê uma continuação desse movimento. É claro que ainda está muito pequena essa alta, né, para ser considerada, mas vem subindo aí 0,04% no momento. O milho ontem fez mais um movimento de queda lá em Chicago, encerrou o dia com uma queda de 1,27%, perdendo a média de 20, voltou para dentro daquela consolidação, então é possível que a gente veja uma queda ainda maior nas cotações desse milho, que podem impactar inclusive aqui no Brasil, trazendo os preços mais para baixo. Aquele sinal tristemente foi frustrado, né? Comentei com vocês, tinha deixado um sinal bonito aqui, rompendo essa região de lateralização, parecia que ia desenvolver uma alta mais consistente, porém esse sinal falhou e agora a gente espera que venha a cair com mais intensidade, voltando a testar, quem sabe, os níveis aqui de baixo dessa lateralização, que seria ali embaixo em $4,60 por bushel. Para o trigo, pessoal, tivemos também ontem mais um movimento de queda no trigo, 1,15%. O trigo ainda vem se mantendo acima da média de 20, inclusive ontem fez um toque nessa região de suporte, hoje abriu com uma alta, vem trabalhando aí no campo positivo com 0,26% de alta. O trigo ainda se mantém no curto prazo com uma perspectiva um pouco mais altista, enquanto o milho já volta a negociar numa perspectiva mais negativa, né? E a soja também segue em alta. Então, das três commodities que a gente observa aqui, apenas o milho aí fazendo um movimento mais negativo. Dá uma olhadinha nas bolsas. Ontem a gente teve um dia mais positivo para os Estados Unidos, que subiu em S&P 500, subiu 0,73%, Nasdaq subiu 0,93% e Dow Jones subiu 0,62%. Aqui no Brasil não foi diferente, a gente seguiu o bom humor do exterior e subimos 0,87%. Quem ajudou muito essa alta também foi a Vale, que subiu muito bem, subiu mais de 3%. Também tivemos a recuperação aí da Petrobras, que ajudou nesse movimento. E, claro, o setor bancário, que também subiu bem. Hoje a gente tem o Ásia Pacífico em alta, Xangai subindo 0,4%, Hang Seng também 0,4%, Japão sobe 0,55%, Coreia do Sul cai 0,85% e a Austrália praticamente no 0 a 0. Perspectiva aí para Ásia Pacífico
com uma possibilidade de estímulo novamente da China, isso acaba animando o Ásia-Pacífico. E perto das altas que a gente teve ontem no Ocidente, a alta em Ásia-Pacífico hoje ela foi um pouco mais tímida, né? Mas mesmo assim fechou no campo positivo. Europa vem trabalhando mista no dia de hoje, uma alta tímida para o Eurostock 50 de 0,11%. Durante a madrugada esteve melhor já a Europa, subiu um pouco mais, mas não está conseguindo manter os seus movimentos de alta lá na Europa. Tendência de queda mais predominante lá para os ativos europeus. Hoje o destaque de alta fica para o Reino Unido, que sobe 0,22%, e o destaque de queda fica para a Bolsa Italiana, que cai 0,63%. Nada definido na Europa, Ásia e Pacífico mista também, nada definido, nada muito claro. E na parte de futuros, a gente tem o S&P 500 caindo 0,25% e Nasdaq 0,46%. Então, o que a gente pode esperar para a abertura aqui da nossa bolsa? Lembrando, a gente tem minério de ferro em alta e um petróleo no 0 a 0. Será que o minério de ferro é o suficiente para manter a nossa bolsa em alta? Só com Vale? A princípio, a gente deve realmente ter um dia, uma abertura mais lateralizada, seguindo o setor externo aí, né? Porque a gente não tem, no momento, nada interno que faça o Brasil se descolar. Então, a princípio, uma bolsa mais lateralizada para o dia de hoje. Na parte do dólar, a gente tem um dólar mais forte contra as principais moedas do mundo, subindo 0,15% no momento. E um dólar também mais forte contra as moedas de países emergentes. Contra o Yuan, que é sempre interessante a gente olhar, ele segue acima do 7,30, né? Vem negociando nesse 7,31 já faz um tempo e vem se mantendo nesse patamar. A princípio, o dólar contra a moeda chinesa encontrou um patamar aí onde estabilizou, né? Pessoal, na parte dos títulos americanos, a gente tem uma nova alta no dia de hoje. Lembrando que esses títulos aqui, o de 10 anos, ele chegou a trabalhar acima dos 5, o que é muito ruim. Mas nos dias anteriores veio caindo, né? E hoje que vem recuperando dessas quedas. Então, a princípio, vem trabalhando num patamar mais elevado, mas ainda assim abaixo das máximas feitas aí na semana passada. Hoje, na agenda, nós temos alguns dados lá nos Estados Unidos que podem mexer com o mercado, que são as licenças de construção mensal, na parte de setembro, e também temos as vendas de casas novas. Esses dados aqui, da última vez que eles foram publicados, eles mexeram muito com o mercado. Por quê? Porque eles vieram acima da expectativa, ou seja, o americano continua investindo, continua girando a economia através aí também da parte de construção civil. Então, esses dados aqui, se eles vierem acima da expectativa, é aquela coisa, quanto melhor, pior. Ou seja, quanto mais casas novas forem registradas venda, pior para a economia nesse momento. Por quê? Porque a pressão inflacionária ela aumenta e também a necessidade de um novo aumento nas taxas de juros. Então é interessante a gente acompanhar esses dados de licença, eles saem às 9 horas da manhã e as vendas de casas novas saem às 11 horas da manhã. Além disso, a gente vai ter nos Estados Unidos, às 2 horas da tarde, leilão dos notes de 5 anos, que seriam esses títulos aqui de cima. Também é interessante a gente olhar para ver como é que está a demanda em cima deles e também como que vai ficar aí a taxa de juros, mas basicamente a demanda, a procura em cima desses títulos, eles podem dar uma guinada também no mercado. Então é interessante a gente ficar atento 9 horas da manhã, 11 horas da manhã e às 2 horas da tarde. Fora isso, à tarde a gente tem um discurso do Powell às 5h35, porém eles estão em período de silêncio, porque eles entraram na janela já da próxima reunião do FONC, então eles não podem falar sobre essas decisões de política de taxa de juros. Então não tende a fazer tanto peso esse discurso aqui às 5h35. Beleza, pessoal? Um grande abraço, tenham todos um ótimo dia.